Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Eu agradeço a oportunidade, porque sempre que nós vamos ministrar a palavra do Senhor, é uma responsabilidade muito grande, porque nós, como boca de Deus, nós devemos, primeiramente, estarmos alinhados com a palavra de Deus, para depois ministrar aos outros irmãos também, né? Para ter aí uma coerência, né? E eu congrego na Igreja Catedral de Massamá, Catedral da Esperança. O meu pastor é o pastor Jason e a pastora Denise. Eles abençoaram, disseram que eu podia vir cá ministrar a palavra do Senhor. Hoje, lá na igreja, nós também tivemos já a reunião de oração, e eu acredito que este é o tempo em que a igreja vai orar mais, porque o princípio das dores já estão a acontecer. E se nós não orarmos, nós vamos nos perder. Então, abra sua Bíblia em Lucas 15, 8, 9 e 10. São os 3 versículos que nós vamos ler. Fique à vontade, pode dar glória a Deus, pode levantar, esticar os braços. Não durma, irmãos, por favor. E pode dar até cambalhota, se quiser. Mas não durma, tá bem? Nós não vamos demorar, não. Lucas 15, 8, 9 e 10. Todos acharam? Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, essa parábola está inserida num conjunto de 3 parábolas que fala sobre o perdido, sobre arrependimento e sobre a alegria do reino quando um pecador se arrepende. Então, aqui nós vemos a importância que Deus dá quando um pecador se arrepende. Porque a palavra central, a chave da Bíblia, é sobre redenção. A única coisa que Deus queria era redimir o homem para si. Queria trazer de volta aquilo que se havia perdido, aquilo que estava longe, porque Deus não podia habitar juntamente com o pecado. E ele, então, tem agora uma separação, uma distância da sua criação, daquilo que ele criou de mais belo, daquilo que ele formou, a sua imagem, a sua semelhança. E aí, agora, ele já não pode ter aquele contato que ele tinha primeiramente com Adão lá no Éden. Então, dos prefixos que Deus mais gosta na Bíblia é o prefixo re. Nós vamos achar muitas palavras sobre redimir, renovar e tantas outras, se vocês quiserem me ajudar aí. Deus, ele gosta desse prefixo, recomeço, renovar, exatamente, restaurar. Irmãos, isso é tão importante para Deus, e é tão importante para nós também, porque essa era a condição que nós estávamos, afastados de Deus, longe de Deus, perdidos completamente. Nós estávamos num charco de lodo, nós estávamos em trevas, e aí,
Quando Jesus Cristo veio, ele trouxe a proposta de salvação, as boas novas de salvação. E quando Jesus está a explicar aqui esta parábola, os seus ouvintes eram principalmente publicanos e pecadores. Mas tinha também fariseus, doutores da lei, escribas, daqueles que sabiam muito sobre a Torá, mas tinham pouca tolerância, tinham pouco amor e se importava muito pouco com a salvação ou com a redenção do perdido. Aliás, para os escribas e fariseus, esses publicanos e pecadores estavam à margem da sociedade, não valia para nada. Só que aquilo que é desprezado, Deus, Ele quer, Ele busca, Ele restaura. Talvez as pessoas que nós desacreditamos e até jogamos no lixo, Deus está a revolver o lixo para redimir aquele pecador. É tão importante para Deus quando um pecador se arrepende. Mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus está a todo momento à espera que um pecador se arrependa. Que alguém ouça a sua palavra e obtenha fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando essa palavra ela é interiorizada, o Espírito Santo vem e ele começa a mover, a mexer, a tirar a sujeira. E aí vem e cai uma consciência sobre a pessoa, uma necessidade de Deus, de voltar-se para Deus, de voltar-se para o seu Criador, de estar com Deus. Gente, não há coisa melhor. Nós, às vezes, até pensamos em desistir, mas vai me dizer que há outra coisa neste mundo melhor do que ser filho de Deus, do que estar na presença de Deus, do que ser acolhido, acariciado por Deus. Davi, ele expressou isso. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que em outras partes mil. Quem é o Dubai? Quem é a França? Ou outro paraíso aí, o Havaí, né? Para se comparar um momento na presença do Senhor. Sabe por quê? A nossa alma deseja isto. A nossa alma precisa de Deus, precisa do Criador, precisa daquele que a formou, porque senão há um vazio muito grande. E vem a depressão, e vem a tristeza, e vem as doenças, e vem o desespero. E uns matam, outros se matam, porque falta Deus. Falta o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E como se não bastasse as trevas agindo contra o reino de Deus, impedindo, tentando impedir que as almas se convertam, nós tínhamos lá no primeiro século escribas, fariseus, doutores da lei, que ainda dificultava mais o perdido a se achegar ao Senhor. Eles impunham coisas, cargos, dogmas sobre as pessoas que nem com um dedo eles queriam movê-lo. Eles impediam que essas pessoas se achegassem a Deus. Quando nós falamos do amor de Deus para alguém, nós não temos que medir os pecados que aquela pessoa cometeu, nós não temos que julgá-la
e dizer o que ela deve fazer ou não, mas simplesmente apresentar para ela o plano de salvação, o plano de redenção. Explicar a necessidade dela se encontrar com Deus novamente. Então Jesus vai dizer: uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, uma moeda grega, parecida com a moeda romana. Poderia ser um dia de trabalho. Essa moeda era muito valorosa para esta mulher. Porque ele vai dizer aqui que esta casa, onde essa dracma se perdeu, tinha que se usar uma candeia, uma lamparina. Não era um palácio, não era uma casa nobre, era uma casa simples, talvez sem janelas, algumas pedras a falhar perto do teto para entrar uma pequena iluminação. E esta mulher, quando perde esta moeda, ela agora, com ansiedade, com diligência, ela quer encontrar esta moeda. Ela quer achá-la de qualquer jeito. Ela agora agarra num candeeiro e vai agora varrer esta casa, que era de chão batido, de terra, em cada canto desta casa. Mas ela procura, não como se estivesse procurando qualquer coisa, ela sabe o que estava procurando. Ela sabia o valor daquela moeda. Para nós talvez seja insignificante, mas para ela, aquela moeda tinha um significado muito especial. Então, agora, ela vai achar a moeda. Ela não desistiu da moeda. Ela não desistiu de procurar. Irmãos, isso talvez retrata-nos como a Igreja de Cristo hoje. Às vezes nós começamos a orar por alguém, por um familiar, por um filho, por uma esposa, por um colega de trabalho, por um patrão. Só que passa-se um mês, um ano, 2 anos, e essa pessoa não se converte. Eu vou dizer aqui um caso pessoal. A minha mãe e a minha irmã mais velha orou pela conversão do meu pai durante 20 anos. Foi mais ou menos quando eu e a Cris nasceu, foi que a minha mãe e a minha irmã se converteram e elas já começaram essa batalha, porque o meu pai era um homem completamente mundano. Ele não tinha temor a Deus e se precisasse matar alguém, ele não mudava de roupa. Era um homem cruel. Mas um dia, aos 54 anos de idade, Deus o agarrou. Chegou um momento. Ela não desistiu de orar. Ela não lavou as mãos e disse: não quero mais, não quero saber. Este homem tem um coração duro demais, é perverso demais. Não. Com diligência, com perseverança, ela orou, 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 até no dia em que ele se converteu. Já fazem agora mais de 20 anos que ele se converteu. Está com 81 anos de idade, fiel ao Senhor. Aquele homem que era bruto, que era autoritário, é um homem doce, um homem manso, porque pau que nasce torto, não morre torto. Quando tem um Deus para lapidar, quando tem um Deus para limpar, quando tem um Deus para tratar com aquela pessoa. Irmãos, há sempre alguém à espera de uma palavra de encorajamento. Agora, há muitos que realmente não se arrependem. E é triste, porque mais são os que se perdem do que os que se salvam.
Infelizmente, muitos são aqueles que já participaram da mesa de Cristo, dos dons espirituais. A maior igreja do mundo é a igreja dos desviados, daqueles que um dia provaram o amor de Deus, daqueles que um dia devolveram o seu dízimo e a sua oferta, e por algum motivo, eles voltaram atrás, eles desistiram da caminhada, eles tornaram a se perder. E há um exemplo tão feio para esta condição. Jesus disse que aquele que um dia pôs a mão no arado e volta atrás, ele é como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca depois de lavada, ela volta a revolver-se na lama. Estas são as condições do perdido. Como um cão, como um porco, porque aquele que está sujeito às obras de Satanás, ele não poderia ter adjetivos melhores. Os religiosos daquela época não se importavam se o pecador precisava de arrependimento ou não. Eles apenas julgavam aquela pessoa e a discriminavam completamente. Mas Jesus, ele não só pregava para este tipo de público, mas ele também se assentava com eles, ele comia com eles e bebia com eles. Mas quem é este que se assenta com publicanos? Ele chamou um publicano para ser o seu discípulo. Meu Deus, veja a índole deste senhor. Porque os publicanos tinham uma fama. Eles extorquiam os seus próprios irmãos. Eram funcionários do governo romano. Então eram traidores. Estavam a trabalhar para o governo romano. Cobravam 2, 3 vezes mais o imposto que lhe era devido. E agora Jesus, ele se reúne com esse tipo de pessoa, pastora. Às vezes nós discriminamos muito. Nós não podemos concordar com o homossexualismo, nós não podemos concordar com o crime, com a pedofilia, mas estas são as pessoas que precisam de Deus. E se nós as discriminarmos, como é que elas vão ouvir a palavra de Deus? Como é que elas vão perceber quão grande é o amor de Deus para com eles? Você não tem que praticar a mesma coisa que eles praticam, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Mas também excluí-los totalmente, não podemos. Porque eles precisam de Deus. Eu tenho um irmão que ainda não converteu. Ele precisa de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele chora. Mas aí depois, os amigos falam mais alto. O cigarro, a bebida. Ainda não tomou uma decisão por Cristo. Mas eu não desisti da conversão dele. Não desisti de orar por ele. E de pedir a Deus, Senhor, transforma a vida deste rapaz, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que o teu nome um dia seja glorificado, assim como meu pai foi. Deus diz, mas aquele era o Antônio, o Fó, agora é um homem tão abençoado, e já ganhou muitas almas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, qual é o valor da dracma perdida? Um valor que não se pode pagar em dinheiro. É um valor que eu não posso aqui estipular. Porque é tão importante para Deus,
que até os anjos, os santos anjos de Deus, se alegram quando um pecador se arrepende. O perdido, ele é importante para Deus. Ele é importante para a igreja. Ele é importante para o reino. Talvez eu não sei se era essa a mensagem que vocês queriam ouvir. Mas o que me chama a atenção aqui é que nas 3 parábolas o Senhor fala de perdido e de arrependimento e que volta-se para o Pai e que volta-se para Deus. E é isto que é o Evangelho. As boas novas é de salvação. Não é para dar casa nem carro para ninguém. Porque nós não aceitamos Jesus por barganha e nem para ganhar alguma coisa. Pelo contrário, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos pela perda. Porque todo aquele que quer seguir a Cristo, ele deve tomar a sua cruz e levá-la após ele. E às vezes nós temos que romper com o pai, com a mãe, com a sogra. Porque Jesus disse assim: Pedro, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas, casas, negócios, por amor de mim, não é digno de mim. Então nós aceitamos Jesus pela perda. Nós abrimos mão de tudo que o mundo nos oferece. Nós abrimos mão dessas coisas para estar com Deus, para receber de novo a filiação de Deus, para poder entrar agora no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, a qual só há um mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, amados, o valor da dracma perdida é imensurável. E há uma alegria imensa quando esta mulher achou a sua pequena moeda. Então, para Deus, cada perdido que se arrepende, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada muçulmano, cada espírita, cada homossexual, cada prostituta que se arrepende, para Deus é uma alegria imensa, há uma festa. E nós não temos noção dessa festa. Não temos noção porque o próprio apóstolo, ele já esteve lá. E depois essas palavras eram tão inefáveis, a glória era tão grande, que ele diz que não era lícito ele recitar novamente. Há coisas grandiosas que Deus tem preparado para nós. Há coisas grandiosas que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. Então, nós como igreja, como Candeia, nós vamos nos alegrar com cada perdido. O Monte Abraão tem que conhecer Jesus. Massamá tem que conhecer Jesus. O Cacém, onde eu vivo, tem que conhecer Jesus. E isso, irmãos, as pessoas estão sedentas. Tem uma senhora na minha rua, não mora no meu prédio, e ela está sempre a passear o cão. E quando eu estou a estacionar o carro e arrumar o material da limpeza, a recolher os panos sujos, ela passa, ela me viu grávida do Theo, e ela passa e me cumprimenta e para. E um dia desse ela me perguntou: tá indo trabalhar? Eu disse: não, hoje é domingo, eu estou indo cultuar a Deus, estou indo mais cedo para nós limparmos a igreja. Ela disse: eu quero ir tanto consigo. Então vamos marcar. Ela disse: eu estou muito embaixo, estou numa depressão muito grande. As pessoas agora, elas já estão tão sedentas de Deus que ela vem até você. E eu disse: então, a senhora vai no lugar certo. Ela disse: eu estou quase passando para a sua religião. Eu disse: não é a religião que salva, é Jesus. Mas a questão é, não vamos espantar ela. Quem quer chamar a galinha, você não faz show. Você vai dando milho, né?
um milho aqui, um milho ali. Vou falando de Jesus para ela aos bocadinhos. E ela vai conhecer o Deus da glória, aquele que tem poder para curar a depressão, para curar o câncer. E se não curar, ele tem poder para dar a vida eterna. Porque se este corpo aqui, ele descer à sepultura, irmãos, nós temos uma certeza de que estaremos com Cristo na glória. Você não perdeu. Pelo contrário. O morrer é estar com Cristo. Amém, meus amados? Era essa a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Não perca a oportunidade de ser luz e sal aonde você estiver. Quando a tristeza, o desânimo, querer bater a sua porta, alegrai-vos no Senhor e diz: eu era perdido, o Senhor me encontrou e eu agora também vou fazer a função do bom samaritano. Vou também restaurar outras pessoas também. No meu trabalho, na minha freguesia, lá no meu prédio, aonde o Senhor nos enviar. Amém? Coloque sobre seus pés. Aleluia. Pai, nós como igreja do Senhor, sabemos o valor, ó Deus, que tem uma alma, quando ela se arrepende. Senhor, nós sabemos, ó Deus, aleluia, o quão importante para o Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, meu Deus. Mas o Senhor se alegra quando um santo, aleluia, ele parte no Senhor. Pai querido, nós queremos neste dia ter, ó Deus, aleluia, esta mesma alegria que os anjos do Senhor têm quando um pecador se arrepende. Senhor, nos chama a responsabilidade novamente nesta noite. Papai querido, nós não queremos, ó Deus, sermos apenas, ó Pai, aquele crente que frequenta os cultos, ó Deus, da igreja, mas nós queremos ser instrumento do Senhor. O Senhor nos deu uma comissão de irmos e fazermos, ó Deus, discípulos de todas as nações. Senhor, dá-nos ousadia, coragem, intrepidez, aleluia. Não nos deixe, ó Deus, aleluia, fracassar naquilo que o Senhor nos chamou, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Tudo aquilo que vier às nossas mãos, que nós possamos fazer com toda a nossa força, ó Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque para a sepultura, quando um dia nós iremos, nós não vamos levar nada, Deus, mas nós queremos entregar para Ti, ó Deus, nós queremos entregar para Ti obras, Senhor, não, Senhor, para a nossa glória, mas para a Tua glória, Pai. E nós sabemos que o Senhor é galardoador. Nenhum de nós, se trabalharmos para Ti, ó Deus, se buscarmos o perdido, se, ó Deus, discipularmos o perdido, se, ó Deus, orarmos por eles, nada disso será em vão, ó Deus, porque o Senhor está, aleluia, a receber de cada um de nós aquilo que nós temos a apresentar a Ti. Deus, obrigada nesta noite, aleluia, pela Tua palavra e que o Espírito Santo continue trabalhando em cada um de nós, nos nossos corações, até mesmo quando nós estivermos lá nos nossos lares, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor seja louvado, aplauda ao Senhor. Amém?